Nós estamos esse mês falando aqui sobre o tema a cruz do discípulo, que a gente usa esse termo, a cruz do discípulo, remetendo à cruz de Cristo. Jesus é o Deus que se faz homem, e para resgatar o homem que queria ser Deus, ele morre na cruz. Assim ele ajuda o homem a voltar para o lugar dele, que é ser humano e não ser Deus. Para isso ele tem que ir para a cruz. E quando ele vai para a cruz, ele ensina para mim e para você que todos aqueles que querem segui-lo ou nascem de novo pelo poder da sua palavra, também tem uma cruz para ir. E aí a gente sintetizou em 6 palavras de Jesus essa cruz. E nós vamos continuar falando sobre ela hoje. Nós falamos já sobre essa haste vertical, que é palavra e adoração. E hoje nós vamos falar sobre a haste horizontal, que é testemunho e comunhão. Lembrando que essas duas hastes só se sustentam por causa do centro dela, e o centro dela é Cristo. Cristo é o centro. E essas duas hastes simbolizam relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação de Deus. Então são 6 palavras de Jesus que nós estamos passando para os irmãos. E hoje, eu estou até usando esse termo 6 palavras, porque o Serginho mandou uma mensagem para mim, que no meu devocional eu falei sobre essas 6 palavras, né? E essas 6 palavras são as 6 frases, ou 6 mensagens, né? 6 frases do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista João. Baseado nessas 6 frases, nós estamos aqui interiorizando, né? Reafirmando, guardando na nossa memória essas 6 frases que nos ensina o que é esse papo de seguir Jesus, de ter a nossa cruz. Você ter a sua cruz e eu ter a minha cruz, que é a cruz do discípulo. Então, hoje eu vou falar sobre essa palavra de Jesus, que é comunhão. Mas eu vou repassar só os versículos para vocês, que o Serginho me perguntou, foi uma boa pergunta. Eu preparei essa apostila aqui, irmãos, ó, deve fazer uns 8, 9 anos, eu não sei quanto tempo, essa apostila aqui, ó. E essa apostila está acessível a todo mundo, tá? Se vocês quiserem, é só falar com a Silvia, ela imprime para vocês, vocês deixam os olhos de vocês aqui e a gente entrega para vocês, tá? Ela é gratuita, tá bom? Eu estou brincando, é gratuita. A gente vai fazer um PDF para você também ter, em PDF não, em um e-book, né? Para você ler onde você quiser, mas você tem à disposição. Eu fiz essa apostila, irmãos, quando eu estava fazendo um trabalho de discipulado. Proclamação e discipulado, eu sempre tive muito envolvido com isso, e já tinha escrito uma apostila, mas aí eu estava fazendo com a mãe da irmã Sônia, como é que é o nome dela, irmã? Regina. E a Regina acho que tinha quase 90 anos na época, irmãos. E eu estava fazendo com o netinho da irmã Sônia. Então, um tinha 13, eu acho, e o outro 90. E aí eu falei, como que eu faço para conversar com esses dois aqui, né? E aí eu fiquei pensando, e para falar a verdade para vocês, como ela tinha 90, eu pensei que eu tinha pouco tempo para evangelizar ela, né? Porque com 90 anos, né, irmãos, e ela estava com problema de saúde. Aí eu pensei, né, como que é esse negócio de você estar com alguém e ter pouco tempo para falar de toda a mensagem da salvação, sabendo que o tempo não está na sua mão, é muito curto. Na verdade, nunca está e sempre é curto. Mas com a pessoa de 90 anos, você tem essa dimensão mais próxima, né? E aí eu pensei um pouco nisso, estudei um pouco, e aí organizamos esse ideograma que é da cruz, que é um ideograma antigo já. Eu só explorei a imagem para a gente pensar nessas 5 frases de Jesus, que ajudam eu passar para alguém conversando no ônibus, tomando um café no lugar, sentado numa mesa, enfim, andando na rua. Você consegue evangelizar alguém falando desses 6 passos, assim, em 10 minutos, irmãos, em 15 minutos, tá bom? Então esse é o objetivo, a apostila está aqui, e vocês podem adquirir ela gratuitamente a hora que vocês quiserem. Vamos orar agora para valer? Senhor, nós te louvamos, agradecidos por essa manhã tão boa que o Senhor nos deu. Manhã de domingo de ressurreição. Iniciamos essa semana
lembrando da sua morte e da sua ressurreição. A ressurreição que nos trouxe para a vida, que nos trouxe vida e que tem nos conduzido à vida. A ressurreição que tem libertado-nos de nós mesmos, da nossa natureza, do nosso pecado, e nos conduzido a uma nova maneira de viver e ser e estar onde estivermos. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor para sermos a tua igreja, o teu povo, a tua comunidade. E obrigado por nos ensinar que sim, temos uma cruz para nos entregar a ela, uma cruz que nos traz libertação, que nos traz cura, uma cruz que nos restaura a mente, o coração, as emoções, porque o Senhor está nessa cruz conosco. Senhor, enquanto falamos a palavra, visite os nossos irmãos que estão aqui, visite os nossos irmãos que estão em casa, acompanhando essa reunião, aqueles que vão acessar esse material em algum momento. Visita-nos a todos, trazendo cura. Nós precisamos ser curados. Continue nos curando, Senhor, nos curando emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Continue nos transformando para a glória do teu nome, porque nós estamos iniciando uma semana e queremos vida, e essa vida só vem do Senhor. Faça essa obra em nós, Senhor, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Muito bom. As 6 palavras, então, respondendo aqui ao meu irmão Serginho, as 6 palavras, eu vou pedir para Diedê colocar aí, Diedê, são 6 palavras. A primeira está em João 15, 5. Bom, então, só para registrar, né, o tema de hoje é a cruz do discípulo, e eu vou falar sobre comunhão. O centro da cruz, que é a ligação das duas hastes, está em João 15, 15. Então, qual é a primeira palavra de Jesus para eu lembrar quando eu estou falando da cruz do discípulo? É essa aqui, eu sou a videira. Oi? Tá certo, é 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí vem a paulada na moleira. Sem mim, vocês não podem fazer nada. A sociedade diz que não, que eu posso, que é só ter força da mente, concentração, e tudo isso é bom, irmãos. Tudo isso ajuda, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que para a vida, para viver, para existir, para ser, nós dependemos dEle. Sem Ele nós não somos nada, não podemos nada. Olha que coisa, eu e você acordamos, respiramos, levantamos e nem percebemos. Por quê? Porque não nos faltou ar, não nos faltou comida, não nos faltou perna, não nos faltou... Quando faltam essas coisas, a gente diz, Deus, onde está tudo isso? Está nele. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus não é uma religião, Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo em nós. Nós não amamos a Ele porque Ele nos dá, nós amamos a Ele porque Ele se revelou para nós e nos mostrou quem nós somos. Então, o centro da cruz, o que sustenta essas duas hastes fala de relacionamento. O relacionamento que foi perdido lá no Éden, rompeu seu relacionamento com Deus, por consequência rompeu seu relacionamento consigo mesmo, o homem ficou doido, como a gente sabe que é. Eu e você somos doidos, vocês sabem disso, né? Doido assim, estamos melhorando, não estão, irmãos? Mas todo mundo é meio doido, não é? Não tem ninguém normal, tem? Não, quando alguém fala assim, eu sou normal, esse é o perigoso. Aí quando alguém fala, não sei, eu sou meio estranho, esse é o normal, tá combinado? Então, nós perdemos o relacionamento com Deus, por consequência, perdemos o relacionamento conosco mesmo, a gente não se entende, se estranha. Perdemos o relacionamento com o próximo, se a gente não se estranha, imagina o próximo, né? O próximo virou um rival, e na maioria dos casos, objeto de exploração. Então, perdemos o relacionamento com o próximo. E perdemos o relacionamento com a criação de Deus. Esse lugar bacana que Ele deu para a gente viver, a gente quer destruir. Quando Jesus veio restaurar os relacionamentos, Ele primeiro restaurou o nosso relacionamento com Ele. Por isso o sinal da cruz, restauração vertical.
restaura o relacionamento com Ele. Quem faz isso? Cristo. É a união das duas hastes. Cristo é o centro. Por isso que o discípulo de Jesus, ele aprende logo de cara, que ele não está com nada. E quem está com tudo é Cristo. Então, pensamento positivo, neurolinguística, esse negócio de... Tudo, funciona na empresa, funciona para os negócios, mas para a vida é só Jesus, irmãos. Ele é o centro da nossa vida. Quem disse isso foi ele, não sou eu. Ele falou, sem mim, vocês não podem nada. Gente, demora para a gente acreditar nisso. Demora. Eu estou com 55 anos, sirvo Jesus desde novinho, e eu estou começando a achar que ele tem razão. Agora, que sem ele eu não estou com nada, mas demora, hein, para a gente entender isso. Não sei vocês, mas comigo está demorando, sou muito incrédulo. A haste vertical fala da base dela, é a palavra, e a parte superior é a adoração. Então, a haste vertical, a base dela é João 8, 31 e 32, que fala da palavra. Por que a palavra? A palavra, irmãos, é o que nós recebemos do Pai. Então, ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ali está na edição Almeida Corrigida Fiel, eu estou falando aqui na NVI, né? Mas ele fala, se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês serão os meus discípulos. Pode ir no 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Primeiro ele fala, vocês têm que estar em mim, e eu em vocês. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Depois, a segunda palavra dele é, vocês vão conhecer a verdade. Então, a verdade não é um passo de mágica, tá bom, gente? Olha, conheci Jesus, já sei tudo. Não, você só recebeu o Espírito Santo em você. Você foi só acordado, você foi só despertado para a realidade de que você estava morto e agora você tem um Salvador que é Jesus Cristo. O nome disso é verdade. Ele disse, eu sou o caminho. Como verdade, é um caminho que eu vou percorrer. Então, eu estou na verdade há alguns anos já, mas eu continuo na verdade. E se eu não morrer daqui a pouco, eu vou continuar andando nessa verdade para o resto da minha vida. Mas é um caminho. Então, a segunda palavra de Jesus para nós é essa. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra em vocês, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. O que me liberta? A verdade. E o que é a verdade? O Pilatos perguntou para Jesus. E o que é a verdade? Isso era um tema discutido lá na Grécia e é aqui também. A verdade é uma pessoa. Eu ando com ela todo dia. E todo dia que eu ando com ela, ela me mostra como eu preciso ser mudado. Eu não gosto de ouvir muita coisa que Jesus fala, mas eu preciso ouvir tudo o que ele fala. E tudo o que ele fala me faz bem. Muito do que ele fala me incomoda, mas tudo o que ele fala me faz bem. Então, tenha cuidado, porque a verdade não é uma... A verdade... Como é que é o nome daquele lugar que você vai mesmo para você se arrumar? Me fugiu agora para você pintar, se pintar. Não. Salão de beleza. É que eu não vou muito, mas acho que tem um outro nome aí, mas você fica bonito, pá, tal. Estética, pronto. A Samanta ali é a mestra. Você vai no salão da Samanta, você senta lá, ela vai arrumar, você vai falar, você vai sair lá mais maravilhoso do que você é. Com Jesus não tem essa parada. Ele não faz arrumada. Ele mostra quem você é, e aí ele começa a te transformar. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E quando ela me liberta, eu passo a olhar para o outro diferente. Por quê? Porque eu vejo o outro, vejo o erro do outro, vejo a falha do outro, vejo como o outro é atrapalhado, mas ela está libertando primeiro quem? Eu. Aí Por que Jesus fala para a gente não julgar?
Porque quando você se enxerga, você não julga. Simples assim. Se você tem espelho em casa, você não julga os outros. Agora, quando você não tem espelho, você julga. E quem é o espelho? A palavra. A palavra nos liberta. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Essa é a segunda palavra de Jesus. Na haste vertical ainda, adoração. Ele fala sobre adoração. João 15, 7. Terceira palavra de Jesus. João 15, 7. A primeira, sem mim vocês não estão com nada. A segunda, a verdade vai libertar vocês. E a terceira, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. O que é isso? Agora eu tenho a chave do segredo, eu vou controlar Deus, olha, só eu estar nele, que eu mando nele e ele... Não, isso aí não é isso, tá? Isso é coisa de gênio, de lâmpada, esquece. O que ele está nos ensinando aqui é que agora que ele me chamou e me salvou, eu estou nele. E o que eu vou pedir, normalmente, está ligado com a vontade dele. Lembra que ele ensinou a gente a orar assim? Venha ao teu reino. Não é venha ao meu reino, é venha o teu reino. O reino dele tem a ver com isso. Quando eu vou me enchendo de Deus, eu vou querendo o reino de Deus. E eu oro querendo o quê? O reino de Deus na minha vida, no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu negócio, no meu trabalho, em tudo. É o reino de Deus, eu peço isso. Quando eu penso assim, a minha vida é uma vida de adoração. O Silvio hoje estava dando uma escola bíblica junto com os irmãos, e que escola maravilhosa, irmãos, que aula extraordinária. Eu incentivo você, entra 8h30 da manhã, entra lá no Zoom, clica lá, você não precisa nem aparecer. Eu estava tomando um cafezinho, assistindo a aula com eles, que fantástico, né? E ele falando disso, sobre nós somos cartas vivas, que as pessoas leem a gente. O que eles estão lendo? Então, se a minha vida está conectada com Deus, a minha vida é um testemunho, não para a minha glória, não para alguém dizer assim, nossa, bater palma para Gica é fantástica. Não, ela é fantástica, é uma pessoa maravilhosa, mas o extraordinário mesmo é que Cristo está sendo revelado através da vida dela. As pessoas estão vendo Cristo nela. Nela onde? No jeito dela ser gente, onde ela estiver, na praia, no culto, no campo, sozinha, em público. Não é fantástico isso? Então, vida de louvor é uma vida que glorifica a Deus. E eu e você fomos feitos para a glória de Deus. É que a gente perdeu o relacionamento com Ele e começou a viver somente para a nossa glória. Mas quando Ele restaura a nossa relação com Ele, nós passamos a viver para a glória dEle. Então, quando você então namora, o seu namoro é para a glória de Deus. Quando você tem filho, a primeira coisa que você pensa, meu filho, eu quero consagrar ao Senhor. Não é assim, irmãos? É para a glória de Deus, eu vou me dedicar a Ele, eu vou ensinar Ele, eu vou educar Ele, eu vou alimentar Ele, eu quero que Ele seja um bom homem, uma boa mulher, que para a glória de Deus. E você também uma vida de adoração. Então, terceira palavra de Jesus, né? Vida de adoração. O Senhor nos chamou, se nós estivermos nele, Ele em nós, o que nós pedirmos, o Pai nos dará. Então, é uma vida que adora a Deus, porque o objetivo aqui é ensinar a gente que quando eu estou nele, o que eu peço é para a glória dele, não para a minha glória. Não dá tempo da gente falar tudo aqui, irmão, mas um dos objetivos é a gente desconstruir o ensinamento humanista, que é super focado no homem e põe o homem como centro e glória de tudo. Na cruz, isso é desconstruído. O centro é Cristo e a glória não é para nós, é para o Senhor. Amém? Muito bem, quarta palavra do Senhor Jesus, e aí nós começamos a falar agora da haste horizontal. Esse é o tema que eu vou falar daqui a pouquinho. O primeiro então é comunhão, que está lá em João 13, 34 e 35. Veja que essas palavras do Senhor estão todas no Evangelho de João, que já é para você ter facilidade. Quando você vai evangelizar, você pega o Evangelho de João, fala dessas 6 palavras, quando terminar, você pode dar um livrinho do Evangelho de João para essa pessoa, ou essa apostila, ou ela vai saber que ela consegue compreender melhor Jesus. No Evangelho de João, ele já aprende muito sobre isso, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Ele cita o mandamento de Levítico e de Números, no Antigo Testamento,
que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. E aí ele, nessas palavras, ele diz, vou dar um mandamento novo. Ele fala, Moisés então falou isso, eu vou falar agora uma outra coisa para vocês, que é uma pegada mais pesada. Amem uns aos outros como eu amei. O que ele está dizendo? Moisés não morreu por vocês na cruz, eu morri por vocês na cruz. O mandamento não é eu exigir do outro quanto ele tem que me amar. O mandamento é eu amar o outro. Essas coisas que Jesus fala, irmãos, que passa aqui atravessado. Não é quanto o outro tem que me amar, é quanto eu devo amar o outro. Quanto e como ele amou. Como ele amou? Indo para a cruz. O que nós estamos fazendo também? Estamos indo para a cruz. Então você ama gente boa e você ama o mala também. Certo ou não? Você ama o irmão que é irmão, é mala, mas é irmão. Isso aqui é mala bacana ainda, mas você também ama o inimigo. Tem que amar o inimigo. Então, é um mandamento novo. Quarta palavra do Senhor Jesus. Quinta palavra do Senhor Jesus, está em João 15. Acho que eu me perdi, né? Essa aqui já é a quinta, né? Eu falei certo. João 15, 8. É isso mesmo? João 15, 8. Fala sobre testemunho. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como que nós somos discípulos de Jesus? É aquela historinha que fala assim, filho de peixe, peixinho é. Você é filho de Deus? Sim, sou. Bom, então produza os frutos naturais do seu pai, o jeitão, a cara do seu pai. É simples assim. Então, meu Pai é glorificado se vocês forem o que vocês nasceram para ser, filho dele. Olha que fácil, né? Eu sou filho de Deus, então, tá com a faca no dente? Tô, então, vamos tirar a faca do dente? Tá com sangue nos olhos? Tô, então, vamos treinar esse zoinho? Não é assim? Então o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Que fruto é esse? De novo, lembrando aqui a aula extraordinária que eu vi hoje de manhã, né, Divone? Muito boa. O discípulo de Jesus, ele não fica fazendo esforço mental. Eu vou melhorar. Pensa positivo. Essa manhã eu vou sair pensando. Não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Essa desgraça, filho daquilo, outro. Vai pecar, vai pecar. Vai pecar. Não tem força na mente. Não se esforce para ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Não fique represando o Hulk que você tem dentro de você. Não fique represando, porque uma hora ele vai explodir igual uma panela de pressão. Nós temos que ser libertos. O Hulk liberto e sem fazer esforço mental. É se entregar. São coisas diferentes. Não são diferentes? Eu não reprimo, eu confesso. Olha que diferente. Não, eu não vou ficar olhando. Não vou, porque a tentação... Não, você tem que confessar. Confessa, fala com o Senhor. Senhor, não aguento ver os outros que eu já quero falar. Confessa. Senhor, eu não suporto ver alguém melhorando de vida que eu fico nervoso. Confessa, qual o problema? Confessa. Senhor, é mais fácil para mim chorar com os que choram do que rir com os que se alegram. Confessa. Confessa. Por quê? À medida que você vai confessando, você vai sendo liberto. E isso produz fruto. E quem é glorificado? O Senhor. E por que Ele é glorificado? Porque Ele chamou a gente para a gente dar fruto. Só que o fruto não é para ele ficar bonito na foto. Ele fica também. Mas o fruto é para a gente ser curado. Eu fico bem, eu estou bem. Quando eu digo estou bem, nós vamos ficando saudáveis, mental, emocional e espiritualmente. Eu estou sendo curado. Eu vivia nervoso, irritado. Eu estou falando exemplo, tá, irmãos? Comendo a unha, estressado, querendo matar, injuriado, enciumado, invejando, enfim, sei lá, falando da vida dos outros. Não podia ver alguém que eu já estava julgando. Bom, você vai sendo liberto disso. E quem é beneficiado com isso? Eu e você. Quem mais? A sociedade. E quem é glorificado? O Senhor. Ele chama isso de fruto. Produzir fruto. E por fim,
que a última parte dessa conversa é o compartilhar, que a gente chama de discipulado, que na verdade é compartilhar e fazer discipulado, que é proclamar o evangelho e discipular. Proclamar é quando você anuncia: ei, você é um pecador como eu e precisa de salvação. Você está proclamando, Jesus é o Salvador. E discipulado é quando a pessoa fala: ah, entendi. Aí você fala: então, agora vem aqui sentar comigo, que você vai aprender comigo o que é ser filho de Deus. Como? Andando junto. Anda comigo. Eu vou falar, mas você também vai me ver. E o que eu falo é coerente com o que eu faço, e você vai acreditar que isso é verdade, daqui a pouco é verdade em você também. O Paulinho vai falar isso a semana que vem. Vai falar sobre testemunho e compartilhar. Então agora eu volto aqui para o que eu quero falar agora, que é sobre essa haste horizontal. A haste horizontal, irmãos, é sobre comunhão e testemunho. Olha que interessante. A haste horizontal, ela é sustentada pela haste vertical. Por quê? Porque é relacionamento com Deus. A haste horizontal é comunhão e testemunho. Comunhão e testemunho. Comunhão e testemunho é relacionamento com o próximo, é relacionamento com o outro. Só que relacionamento com o outro é sustentado pelo relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com o outro saudável se o meu relacionamento com Deus não está saudável. Então a pessoa diz assim: não, com Deus eu estou... Ixi, rapaz, com Deus, eu e ele, ó, um em carne. Nós até se confunde. Isso é exagerado já, né? Só fala assim: eu e Deus, ixi, ó, desde pequeno nós é assim. Mas e o próximo? Ah, não, esse próximo, esse eu não aguento não. Ó, alguma coisa está errada. Ou é a cruz que nós aprendemos na Bíblia, ou é a cruz desse irmão. Mas as duas não estão batendo, você está entendendo? Se a haste horizontal, irmãos, fala de relacionamento com o próximo, porque um é testemunho e o outro é comunhão. Se a haste horizontal da cruz fala de relacionamento com o próximo, ela só é sustentada por causa do relacionamento com Deus. Então, eu li uma frase um dia, não sei quem é que falou essa frase, mas é assim: se você ora bem, você conversa bem. Olha que legal. Se você ora, fala com Deus, tem hábito de falar com Deus, o jeito de você falar com os outros muda. Por quê? Porque você fala com Deus. Você conversa com Ele. Aí quando você vai falar com o outro, isso afeta a maneira de você falar com o outro. Você imagina alguém que fala com Deus, gritando toda hora, esbravejando toda hora, espumando toda hora? Você imagina alguém que fala com Deus toda hora assim? Uma hora ou outra, naturalmente, todo mundo fica assim. Uns mais, outros menos. Mas quando você está falando com o Senhor, não é assim? A maneira que você fala com o outro muda. Por quê? Porque você fala com Deus. E quando você fala com Deus, você não vê só Deus. Aliás, a gente, em geral, vê pouco dele. A gente vê muito da gente mesmo. Eu, pelo menos, quando eu estou orando, começo a orar. Irmãos, raramente eu peço alguma coisa para mim. E eu falo isso só para a glória de Deus mesmo. Por quê? Porque eu fico sem graça, irmãos. Você fica sem graça de ficar pedindo coisa para você. Quando você está diante do Senhor, você vai falando e vai ouvindo, não é assim? E vai vindo as coisas na sua cabeça em relação aos outros. Então essa frase eu achei muito boa. Eu quero ler com você em João 15. Eu estou pegando aqui a apostila para você ver que você pode ler ela em casa e abrir ela lá com o seu discipulado, tá bom? Eu fiz ela de maneira bem resumida. Vou voltar aqui. João 34, 35. João 34, 35.
Nosso relacionamento com o próximo reflete nossa intimidade com Deus. Vamos guardar essa frase? Nosso relacionamento com o próximo reflete nossa intimidade com Deus. Então, alguém que está chutando os cachorros, gato, fechando todo mundo no trânsito, usando as mãos para fazer sinais e gestos obscenos por aí, quer dizer que o relacionamento dele com Deus não está bem. Simples assim. Como é que você trata a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu vizinho, seu amigo, seu irmão? Depende de como tiver o seu relacionamento com Deus, você trata de um jeito ou de outro. Ok? João 13, 34 e 35. Isso, João 13, 34 e 35. Vamos lá. Um novo mandamento dou a vocês. Qual é? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Como? Bom, é natural que a questão estética, aparência, roupa, essas coisas, nos ajude a identificar grupos. E sempre foi muito comum, principalmente no passado, identificar um grupo de cristãos por conta da vestimenta, né? A roupa, tal, o cabelo, saia, tal, ok. Mas esse é um assunto superado. Hoje mudou um pouco isso. Hoje a gente não vê nem os irmãos levando mais Bíblia, né? Por quê? Porque leva o celular e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas a questão estética, ela é importante em todos os sentidos. A gente, enfim, tem a nossa maneira ética e moral de viver, e isso tem a ver com a maneira que nós temos consciência do Evangelho. Aquele que tem consciência do Evangelho é simples assim, não vive a sensualidade, para a sensualidade. Então, como ele veste, como ele senta, como ele se porta, mostra quem é o Deus dele, ok? Então, mas tem menos a ver com essa questão estética. Mas o que certifica, o que identifica um discípulo de Jesus é o jeito dele se relacionar com as pessoas, principalmente com os irmãos. Jesus fala: vocês vão ser conhecidos como? Porque vocês se amam. Pessoas que se amam, elas convivem em paz. Olha o que texto, Efésios capítulo 4. Quando nós falamos de comunhão, quando nós pensamos em comunhão, nós estamos pensando em algo comum. Comunhão vem de comum. O que é comum? É o que nós temos, eu tenho e você tem. O que eu e você temos em comum? Se não é, ouça bem, se não é cor de pele, se não é status social, se não é capacidade intelectual, se não é condição financeira, se não é gênero, o que eu e você temos em comum? Eu e você temos em comum Cristo. Viver em comunidade é compartilhar o que nós temos em comum. E o que nós temos em comum? Cristo. Paulo fala em Efésios que em Cristo, ele restaurou, reconciliou o homem consigo mesmo. E nele não há mais distinção, nem de status social, nem de gênero, nem de religião. Então ele fala assim, não há mais judeus, nem gentil. Não há mais homem, nem mulher. Não há mais senhor, nem escravo. Então ele fala que em Cristo há uma reconciliação do homem consigo mesmo e com o próximo. De maneira que o que há de comum entre nós é Cristo. Se Cristo é comum entre nós temos que olhar para Cristo, não para as diferenças. A nossa sociedade, ela trabalha sempre criando rótulos. É rótulos. Se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, se você tem dente, não tem dente, se você sabe falar, não sabe falar, se você de uma atividade de trabalho laborativa A ou B, é rótulo, todo mundo é rotulado, nós somos rotulados. E a gente aprendeu e a gente vai nessa pegada. Jesus fala, não entra nesse caminho.
Uma das marcas da nossa identidade é que nós amamos. Quem? O outro. Quem é o outro? Não interessa, é o ser humano que está na minha frente. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se ele cheira, se ele fede, se ele usa droga, se ele é o outro. O mandamento é esse. Por que a sociedade vai saber que vocês são meus discípulos? Não, porque a gente todo domingo põe a Bíblia debaixo do braço e vai no culto. Não, não é isso que ele ensinou. Isso é legal, mas não é isso que ele ensinou. Isso é um comportamento, mas não é isso. Essa não é o que certifica o discípulo de Jesus. Não é porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu assisto o programa na televisão, não falo palavrão. Continue fazendo tudo isso, mas não é isso que identifica, que certifica o discípulo de Jesus. O que é? É o jeito que vocês amam. É o jeito de amar. Como vocês amam, as pessoas verão. Não precisa anunciar, não precisa pôr no Facebook. Não precisa anunciar aos 4 ventos. As pessoas verão. E elas vão dizer, esse é discípulo de Jesus. Esse cara parece com Jesus. Essa mãe parece com Jesus. Essa mulher parece com Jesus. O marido pode dizer, minha esposa é parecida com Jesus. A mulher pode dizer, o meu marido é parecido com Jesus. A mãe fala, mas esse menino é tão parecido com Jesus. E o menino fala, ô mãe, a senhora é minha inspiração, a senhora é tão parecida com Jesus. Pai, o senhor é tão parecido com Jesus. Irmão, nós somos chamados para isso. Eu não quero jamais que meu filho faça assim, eu quero ser pastor igual meu pai. Meu filho, o Tiago, quando ele era novo, ele tinha, 7 anos, um dia ele chegou para mim e falou, pai, quando eu crescer, eu vou ter uma igreja maior que a sua. Eu falei, caramba, nem falei nada para ele, já me deu logo né? Eu nunca falei para ele que ele tem que ser pastor. Por quê? Porque isso não é assunto meu. Isso é um assunto de Deus. Deus é que vocaciona as pessoas. Agora, um assunto meu é ele achar que eu sou parecido com Jesus. E ele querer seguir Jesus. E ele amar Jesus, porque eu amo e eu sigo Jesus. Ele não falou mais desse assunto. Ele deve ter visto que quando ele me viu nessa época eu tinha cabelo, era bonitão. Hoje meu cabelo foi embora, então ele deve estar falando assim, é melhor eu fazer outra coisa que... De novo, estou lembrando aqui dos assuntos da escola bíblica de hoje. Foi muito legal, vocês tinham que participar, viu? Muito bem, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele diz assim... 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então assim, para de inventar moda. De que igreja você é? Oxe, não esquece esse assunto. É um Senhor, um batismo, uma fé, uma esperança, uma só Salvador. Isso é o que nós temos de comum. Cristo é o que nos faz parecidos. Cristo é o que nos une. Cristo é a cola em nós. Continua o versículo aí, o versículo 6. No 7 agora. Cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ele vai dando graça para cada um tem uma graça diferente, mas nós somos um em Cristo. Como o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Porque nós vivemos em comunhão, nós vivemos em unidade. Viver em comunhão é diferente de ter afinidade, não confunda essas coisas. Eu tenho afinidade com a Gisele, ela é não sei o que lá, sei lá, rola uma química entre a gente, química no sentido de relacionamento, né? Não tem gente que... Não tem gente que às vezes fala assim, desculpa aqui a linguagem, mas o santo não bate. Você já viu alguém falar assim? Não é a linguagem para falar aqui, né? Mas... Só falar assim... não sei, é a pessoa assim meio estranha. Bom, isso é afinidade. Jesus nos chama, o mandamento não é tenha afinidade com todos. O mandamento não é esse. O
O mandamento é ame. Afinidade é outra coisa. Você tem afinidade com João, não tem com Sebastião. Mas o mandamento é ame o João e ame o Sebastião. Amar também, não é... Nós aqui os latinos, né? Nós temos muita ideia de amor romântico. Influenciado pela América, né? O amor romântico hollywoodiano. Que é importante, não é importante o romance? Ó, que bonito ali, ó. Ó, charme ali, ó. Grudadinho no outro. Aí abre a porta, dá um cheiro no cangote, faz um carinho em casa, namora. Esse romance é necessário, tem que ter isso. Mas o amor que as Escrituras estão ensinando não é isso. Isso você tem com quem você tem afeto. Está ligado, marido, mulher, filho, filha, parentes, né? Em casa a gente tem hábito lá de se beijar. Beija o irmão, irmã, primo. Sai beijando todo mundo, é hábito. O mandamento não é isso, sai beijando todo mundo, sai agarrando todo mundo. A pessoa chega aqui e você fala, esse desgraçado, isso aí me deu golpe, você nem imagina. Vou lá, oi, você está perto de mim. Não, o mandamento não é esse, o mandamento é ama, ama. E o que é amar? Amar é faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você, só isso. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ter dignidade? Trate com dignidade. Você quer ser olhado como gente? Olhe como gente. Você não quer ser discriminado? Não discrimine. Você quer gentileza? Dê gentileza. Você quer abraço? Abrace. Você quer ligação? Ligue. Você quer que alguém te mande um zap? Mande você o zap. Você percebe que o caminho é outro? Então, amar, você vai amar um bandido que está ali do outro lado da rua. Então eu vou chegar lá, correr, abraçar ele, beijar. Não, faça, por favor, não faça isso. Estenda a mão, ajude, socorre. Às vezes denunciar a maneira de amar. Depois visitar na cadeia é a maneira de amar. Dar a cesta básica para a família que ficou sozinha é a maneira de amar, mas de praticar a justiça do mesmo jeito. A gente mistura tudo isso e fica perdido. Então, afinidade não é amor, afinidade não é mandamento, romance não é mandamento. O mandamento é amar. Jesus não foi na cruz porque sentiu. Estou sentindo uns arrepios aqui, vou me entregar pelo Moisés. Não. Ele foi na cruz por amor ao Pai. Ele amou o Pai. Ele quis agradar o Pai. Ele falou, o amor do Pai constrangeu ele a ir para a cruz. Aí ele olhou para mim e falou, não é que esse Moisés é uma fofura mesmo? Não é que esse Ayrton é uma fofura mesmo? Não é que essa Tercília é uma fofura mesmo? Ó Gilberto. Calma, Gilberto. Não é que esse fulano é uma fofura mesmo? Bom, Jesus vai à cruz por amor ao Pai, mas ele se entrega por amor a mim e no meu lugar. Isso é amar. Então Jesus fala, vocês devem amar como eu amei vocês, e vocês serão conhecidos, porque vocês amarão uns aos outros. Vida em comunidade é natural do discípulo de Jesus. Nós vivemos em comunidade por quê? Porque não sabemos mais viver sozinhos. Não queremos mais viver sozinhos. Há pessoas que estão se refugiando em casa por causa da internet. É uma ótima ferramenta. Mas confesse o seu pecado ao Senhor. Porque para trabalhar, às vezes você enfrenta as necessidades e vai trabalhar. Eu estava home office, estava uma delícia, agora eu tive que voltar. Desgraça. Mas tenho que ir. E para o culto? Eu estou ligado nos irmãos. Às vezes não está não. Às vezes a pessoa não vem, por quê? Porque é convivência de novo, é estar junto, chama para reunião, aí tem aqueles negócios da convivência bacana com uns, com as convivências difíceis. Irmãos, a vida em comunidade não é um romance onde está todo mundo feliz, andando no parque, uma grama verde, de mãos dadas, pulando. Não, isso não é igreja, isso é Teletubbies, isso é outra coisa. A igreja de Deus, a comunidade da fé, é um grupo de gente que anda junto
porque está sujeita a Cristo. E vive em comunidade, porque compartilha o que tem de comum. É uma só fé, uma só esperança, um só Cristo, um só Salvador, um só batismo. Tudo em nós é um. Por que nós vamos dividir? O ensino que o Senhor Jesus nos traz é que viver em comunidade é compartilhar, é partilhar. Eu comecei a reunião falando do pessoal aqui que canta, das irmãs que cantam, dos irmãos que tocam. Por quê? Porque o assunto é esse, é partilha. Você tem dom, tem talento, tem vocação e não serve a comunidade de fé que você está? Não, eu já sirvo o mundo. Sim, servir o mundo, nós temos que servir o mundo também, mas servir a comunidade de fé. Com o dom que você tem, que talento que você tem, que vocação que você tem. Não estou esperando sentir. Você pode sentir um monte de coisa, eu não sei muito bem como é que é isso. Tem gente que sente o tempo todo, eu sinto muito pouco, viu, irmãos? Eu não sei porque assim, eu sinto bem pouquinho mesmo. Eu mais leio a Bíblia e vejo o que o Senhor fala lá. Então, o que você está esperando sentir se as crianças do bairro estão morrendo? As crianças do bairro estão morrendo. Agora estão recebendo uma droga nova, é o K9, né? K9. E estão parecendo um zumbi andando para cima e para baixo. Os adolescentes estão em guerra dentro das escolas, as escolas estão sendo estão em pânico por causa da violência. Há um extremismo político, ideológico. Os jovens com problemas e crises de identidades. Os casais com problemas de relacionamento. E eu aqui orando, Senhor, faz eu sentir. Tem que parar de sentir e ir para a vida. Vai para a vida. Olha para os outros. Olha para a sociedade. Olha para quem está ao nosso redor. Você não vai precisar sentir nada. Esses dias eu vou levar o Benjamin a fazer consulta. E toda vez que a gente vai em consulta, a gente vai em vários lugares com ele. E há lugares que você vai e você vê como a vida é injusta. Como a vida é injusta. Com crianças pequenininhas, recém-nascidas, que nascem com tudo que é tipo de problema. Pais e mães desestruturados, sem condição econômica, recebem essa condição. E tem alguém orando para Deus fazer ele sentir o que tem para fazer. Meu convite, vai para a vida. Sai do shopping e do parque do Ibirapuera e vai para os hospitais, vai para a favela, vai para o... talvez o que eu estou falando aqui seja muito forte, mas eu estou falando desse lance da gente estar orando para Deus fazer sentir o que é na vida. A Val trabalha no hospital, o que ela deve ver lá o tempo todo? Vamos lá visitar o hospital? Mas eu estou bem. Então, vai agora que você está bem. Não fica ruim não, vai agora que você está bom. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa que você fala, meu Deus, eu tenho muita missão para fazer. Às vezes a gente está tão absorvido com a casa, com os assuntos da casa, que vira um buraco negro que te engole. E você não tem tempo para amar mais ninguém de fora, nem servir ninguém de fora. Mas o mandamento é outro. O mandamento é eu estar olhando para os que estão ao meu redor. Bom, eu vou ficar por aqui por causa do nosso horário, mas eu quero te convidar. Adquira essa apostila. Adquira não. Peça para a Silvia, é gratuita. E essa palavra do Senhor Jesus, então... comunhão. Jesus senta na mesa e partilha o que ele tem. Pão e vinho. Nós, os cristãos, temos hábitos de fazer reuniões de compartilhamento de refeição, não é assim? Muitas reuniões aqui na comuna, a gente faz isso abundantemente. Por quê? O pessoal está com fome em casa? Não, é para a gente estar junto. Não é isso? Quinta-feira a gente estava na reunião de oração e não sei quem falou isso. Olha que gostoso, você está aqui. E um irmão fala, pede oração. É só para pedir oração, mas ele já conta a história da vida dele. Né? Aí o Dimas fica lá, para que nós temos que orar. E o irmão quer contar a história da vida dele. Mas é isso, depois no final tem um pão, tem um lanche, tem um negócio para comer, e os irmãos não querem mais ir embora. É isso, é comunhão. Não é bater cartão, fechar o joelho, dobrar o joelho, orar e sair correndo. É comunhão, essa coisa gostosa. Toma tempo, toma. Mas é bom. Como faz bem. Como faz bem.
Mas é mais do que pão, é mais do que comida. Isso qualquer pessoa dá. Jesus nos ensina a entregar a vida, viver para o outro. Há muitas pessoas ociosas, ansiosas. Há muitas pessoas sem motivo e sem razão para viver, porque se esqueceram que a nossa razão e motivo de viver é Cristo, e Cristo está no outro. Eu preciso compartilhar minha vida com o outro. E compartilhar alguém, bom, o Pedro, Jesus vai conversar com Pedro, que o Pedro negou Jesus, vocês sabem, né? Ficou depressivo, chateado, qualquer um ficaria, ficou mal a beça, né? Não acreditava mais nele, enfim. Aí Jesus vai falar com ele, aí fala: Pedro, você me ama? Aí eu imagino o Pedro: eu te amo. Eu amo é muito. Se precisar, eu puxo a peixeira de novo. Não. Pedro, você me ama? Ah, te amo, Senhor. Então faz uma coisa, para de e apacenta minhas ovelhas. Amor não é conversa, amor não é discurso, amor não é falar bonito, amor não é pregar bonito, amor é servir. E servir mata a gente. Servir desgasta a gente. Servir envelhece mais rápido. Servir enruga mais rápido. Servir suga a juventude mais rápido. Mas nós somos chamados para ir para a cruz. E é bom você sofrer tudo isso bem, feliz, servindo o seu Senhor Jesus. Paulo fala assim: eu me desgastei e me dei ao desgaste por amor a Cristo. E ele não fala isso no tom de reclamação, não. Ele fala: ó, eu estou feliz da vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória, estou feliz da vida que vou morrer decapitado. Ele não fica assim, não. Servi pra caramba. E hoje estou sozinho aqui, preso, ninguém vem me visitar. E além do mais, vou morrer. Sei não, estou na dúvida se esse negócio de Jesus é verdade mesmo. Não. Por quê? Porque ele recebeu a Cristo, entendeu a fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Bom, vamos orar? Comunhão. O Senhor falou com você? Se Ele falou com você, eu quero te fazer um convite. Aí onde você está mesmo. Fale com Ele sobre alguma palavra específica que você recebeu, que te tocou, que te chamou a atenção. Eu gostaria muito de mobilizar a igreja toda para sábado e domingo. A gente está fazendo ações no bairro, alertando essas pessoas que têm um pão da vida chamado Jesus Cristo que sacia a fome, que tem uma água da vida chamada Jesus que mata a sede. Mas para isso nós precisamos ir para a cruz juntos. É muita gente precisando de salvação. E nós temos que vir sim para cá, nos encher e ir para a semana, para o dia a dia, compartilhando isso com as pessoas. Tanto aqui no bairro, quanto você lá onde você estiver. Mas nós somos chamados para isso. Amém? Ore para que nós sejamos cada vez mais relevantes nesse bairro, nesse lugar que Deus nos colocou. Eu e você e nossos irmãos que estão em casa. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou para a vida e para a comunhão. Obrigado porque hoje temos comunhão com o Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. E hoje queremos ter comunhão com nossos irmãos e vamos nos entregar por Ele. Isso custou a sua vida, Senhor, isso também custa a nossa, mas para isso o Senhor nos chamou. O Senhor diz que o Senhor entregou a sua vida, não foi tomada, mas o Senhor entregou. Nós também entregamos voluntariamente a nossa. O Senhor nos ensinou que o Senhor tomou a sua vida de novo, porque ninguém poderia tirar do Senhor. Nós também sabemos que a nossa vida é restaurada e ressuscitada diariamente, porque o Senhor faz essa obra em nós. Nos leve, Senhor, à vida de comunhão, de sermos comum, de vermos o outro como nosso comum. Seja ele branco, preto, homem, mulher, homossexual, ladrão, bandido, político, perigoso. Nós só temos que amá-lo, Senhor. Nos ensina
a amar. Nos ensina a expressar esse amor com olhos que não discriminam, com ouvidos que não julgam, com palavras que não condenam. Ensina-nos, Senhor, a estarmos onde o Senhor nos chamou para estar, na cruz do discípulo, porque ela nos traz vida, ela nos traz paz, ela nos traz significado para viver, ela nos traz sentido para viver. Obrigado, Senhor, porque não vivemos sem significado, não vivemos sem sentido. Temos o sentido da vida, que é o Senhor, que é viver para o próximo. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Nos leve para essa semana, Senhor, para os desafios da vida, ouvindo a sua voz, relembrando as suas palavras, nos sujeitando a ela e recebendo o poder do teu Espírito Santo para cumprir essa missão, porque para isso o Senhor nos chamou e já nos enviou. Nós te louvamos por isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos dá significado para viver, sentido para viver, e o sentido para viver em mim e você é Cristo. Nossos jovens precisam disso, nossas crianças, adolescentes e adultos precisam disso. Eu vi uma frase uma vez do pastor, bom, já lembro o nome dele, ele trouxe ele aqui, ele fala assim, que quem tem Cristo como causa não precisa de causa alguma. Qual é a sua causa? É Cristo. E se Ele é a sua causa, você não precisa de outra. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar agora pelos pedidos de oração. Eu gostaria que você orasse comigo. Há irmãos doentes, enfermos, nossos pequenos grupos, nós temos pessoas mandando pedidos de oração. Vamos orar pela nossa irmã Adélia, que vai fazer uma cirurgia de safena, né? Vai colocar safena, né? Tira as veias aqui, põe safena. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, pela nossa irmã Leise e o Rodrigo, né? A Leise, ela pediu para comunicar a igreja, teve um aborto natural semana retrasada, né? E está bem, eles estão bem, graças a Deus. O Rodrigo teve com a gente na oração na quinta-feira. E estão dando testemunho de como o Senhor está fortalecendo a eles. E que bom que eles quiseram compartilhar isso com toda a igreja. Para quê? Para que a gente vive em comunidade. A gente compartilha a dor e compartilha a alegria também. A gente ora junto. E é assim que a gente aprendeu com Jesus, né? E vamos orar pela Cristiane, que está desenganada, está com anemia calciforme, tem 26 anos, é amiga da Cidinha. E pela cunhada da irmã Regina Cairone, que está com câncer. O Senhor é o Senhor que sara, né, irmãos? Deus é o Deus que cura. Você crê nisso? Vamos orar? Ore comigo. E se você tem aí um pedido de oração, se você sabe de alguém que compartilhou a necessidade com você, ore comigo em nome de Jesus. Você que está em casa também, ore comigo em nome de Jesus, pela sua causa, pela sua necessidade. O Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona jamais. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, apresentando esses pedidos de oração. Oramos porque cremos que o Senhor é o Deus que cura e que nos sara. O Senhor tem feito isso em nós. Visite, Senhor, a amiga, Senhor, a cunhada da irmã Regina, a amiga da nossa irmã Cidinha. Visite, Senhor, a nossa irmã Adélia, que vai fazer a cirurgia. Visite essa família querida, o Rodrigo, a Leise, o Miguelzinho. Visite, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, doentes, necessitando de um milagre. Da sua mão que toca, Senhor, e tira a dor, e cura a enfermidade, e arranca a doença, e muda o diagnóstico dos médicos. Senhor, obrigado, porque o Senhor continua nos curando, continua manifestando os teus sinais e maravilhas em nós e entre nós e através de nós. Visite os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão doentes, enfermos, necessitados, não conseguem estar conosco, mas creem no seu milagre, que estão dependendo, Senhor, de uma ação da justiça para alcançar o que é justo para eles, ou estão aguardando, Senhor, uma intervenção da justiça para conseguir uma cirurgia, uma internação, um tratamento. Meu Deus, haja pelo amor do teu nome, manifeste a sua graça no meio do seu povo. Manifeste a sua misericórdia, Senhor, trazendo a sua bondade, a sua graça,
a sua justiça, Senhor, abrindo portas e trazendo respostas e caminhos de cura e milagre para os teus filhos. Nós pedimos isso, crendo, e te louvamos por isso, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus.